Nunca se falou tanto sobre ciência quanto atualmente. E você já percebeu que usar o termo ciência em uma frase traz uma certa confiabilidade? Nós somos o canal Ciência na História e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é ciência. O termo ciência aparece inicialmente com o Renascimento. O Renascimento vai ser esse período após a Idade Média, onde os cientistas conseguem ter maior liberdade para expor suas ideias, sem ter medo do que a igreja pode fazer. Apesar da igreja ainda ter muita influência, o pensamento racional começa a ser difundido. Assim, eles acabam utilizando a razão para explicar certas coisas da sua vida, do cotidiano, do que apenas o mito religioso. Nem tudo é explicado apenas porque Deus quer. Existem formas de se expressar, formas de enxergar o mundo que podem ser comprovadas através da ideia científica. É nesse momento que Galileu Galilei começa a provar, ou tentar provar para a sua época, teorias como, por exemplo, o heliocentrismo. Assim como as leis de gravitação de Newton começam a ser criadas, dentre outras ideias, como, por exemplo, a Terra redonda. E claro que o Renascimento não está apenas explorando a questão das ciências, ou melhor dizer, esse conceito que a gente tem de cientista ser sempre alguém no laboratório, com jaleco branco, pensando em alguma coisa. Não, o Renascimento estará explorando várias áreas da ciência, como por exemplo, a própria questão artística. Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo, todos os tartarugas ninja começam a vir nesse momento. E eles estão se expressando, eles estão construindo conhecimento ou métodos científicos através também das artes. Vamos pegar, por exemplo, o Leonardo da Vinci com os desenhos anatômicos que ele acaba construindo, ele acaba criando, que vem tudo desse momento. A partir da fase do Renascimento, da Idade Moderna, onde o homem começa a pensar por conta própria, começa a usar a razão, o conhecimento não para por aí. Aí a segunda fase de expressão científica será com o Iluminismo. A partir do Iluminismo, ideias de liberdade e igualdade, liberdade em todos os campos, em todas as áreas, inclusive do conhecimento, começam a ganhar força. Assim, o pensamento científico começa a se evoluir ou crescer cada vez mais. E a partir desse momento, então, temos a ideia do método científico. Ou seja, eu preciso seguir algumas etapas para que lá no final eu consiga dizer se esse conhecimento é científico ou não é científico. E quais seriam, então, essas etapas do método científico? Tudo inicia basicamente com a observação. Então, nesse momento, o pesquisador ou a pessoa ali envolvida com essa pesquisa científica, ela faz a observação de um fenômeno, seja um fenômeno natural ou uma ideia baseada ali na sua convivência, na sociedade. A partir dessa observação, ela elabora um problema, ou seja, aquilo que ela não consegue explicar com o conhecimento já existente. A partir então desse problema, ela segue para a elaboração de uma hipótese, que seria uma explicação temporária. Então ela busca alguns recursos para explicar ou encontrar uma solução para esse possível problema. Em seguida, nós chegamos à experimentação, que foi tão importante nesse início do desenvolvimento do método científico. Então era bastante importante que todos os problemas encontrados eles fossem testados a partir de experimentos seguindo passos exatos. E esses experimentos eles precisam ser descritos com bastante exatidão, para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consiga seguir esses mesmos passos e chegar no mesmo resultado. A partir então dessa experimentação, nós encontramos os resultados, fazemos então essa discussão e esses resultados, essa conclusão, ela pode confirmar a hipótese ou então refutá-la, ou seja, chegar à conclusão de que aquela explicação temporária não estava correta. Durante muito tempo, seguir esse método científico, essas etapas, era extremamente importante para dizer que esse conhecimento é científico, porque nós fizemos uma observação, elaboramos uma hipótese, testamos e esses resultados são confiáveis. Então, as ciências exatas, as ciências biológicas, até os dias atuais, em grande parte ali das suas sub-áreas, utilizam esse método científico para comprovar e trazer explicações sobre o mundo que nos cerca.
E a partir desse método, então, hoje no meio científico e até mesmo no nosso cotidiano, nós utilizamos 3 conceitos que são extremamente importantes: hipóteses, teorias e leis. Você consegue pensar qual que é a diferença entre esses 3 termos? Será que dentro da ciência uma teoria e uma lei têm o mesmo peso? Então vamos lá. Hipótese é aquela explicação temporária, como eu comentei lá no método científico. Aquela explicação em que eu me baseio nos conhecimentos já existentes para explicar um fenômeno ou uma observação que eu realizei, é considerado uma hipótese. Então, em diversas áreas do meio científico, nós utilizamos hipóteses para explicar algumas situações, como é o caso, por exemplo, da origem da vida. Por que uma hipótese? Porque nós não temos como fazer um teste, não tem como replicar a origem da vida. Então nós falamos que nós temos hipóteses ou explicações temporárias com o conhecimento que nós já temos hoje para explicar sobre como ocorreu a origem da vida no nosso planeta, por exemplo. Mas essa hipótese, ela ainda pode ser mudada ou testada até mesmo a partir do momento em que surge uma nova ideia ou surge ali um novo conceito. Tá? Diferente da teoria, que é aquele conhecimento que já foi testado, várias hipóteses já foram testadas e que sustentam essa teoria, como é, dentro das ciências biológicas, a teoria da evolução, que iniciou lá com Lamarck e hoje foi complementada, né, com os estudos de Darwin e atualmente com estudos em diversas áreas dentro da biologia. Então, a teoria da evolução ou a teoria da seleção natural, ela já foi confirmada a partir de vários experimentos e a partir do conhecimento de diversas áreas. Por isso, uma teoria é aquela explicação bastante abrangente, já com várias conclusões e vários experimentos que sustentam essa ideia. Então, a teoria é uma explicação abrangente sobre uma determinada área, um determinado assunto, mas que ainda pode ser mudada a partir de novas ideias, mas não achismos, que possam surgir a partir de novos experimentos e novas pesquisas científicas. Então, ela é a melhor explicação que nós temos naquele momento para uma determinada área do conhecimento, por exemplo. Diferente da lei científica. Provavelmente lá na física vocês devem se lembrar das leis de Newton, das leis de Kepler. Porque dentro da física, principalmente, e até mesmo da matemática, nós temos leis já estabelecidas. Essas leis são aquelas ideias que iniciaram como teorias, mas que hoje elas são aplicadas em qualquer situação. Então, as leis de Newton lá da física, elas são aplicadas não apenas para o nosso planeta, mas para outros planetas, outros locais do espaço. Isso faz com que seja um conhecimento que está totalmente ou bem elaborado e que, a partir de novas pesquisas, elas apenas sustentam essa ideia já estabelecida. Então, nós podemos dizer que nós chegamos a uma lei científica a partir do momento que nós tivermos vários estudos, vários experimentos que comprovam esse conhecimento. No Renascimento, eles acabavam entendendo que ciência era toda aquela expressão que podia ser comprovada através do método, né? Também conhecido como metódicos. Eles tinham um método para tudo. Aquilo que fosse possível ser explicado através de um método era ciência. Por exemplo, se eu misturar isso com isso, dará sempre aquilo. Ou 2 mais 2 será sempre 4. Esses métodos a gente chama de ciências exatas, tudo aquilo que você tem uma exatidão. Mas será que ciência é exatamente ou somente a exatidão? Pensando dessa maneira, será que história é uma ciência? É claro que a história é uma ciência, mas não uma ciência exata, né? Porque você não consegue ter um método para enquadrar ou encaixar toda a história da humanidade em um só viés ou em um só conhecimento. Pensando nisso, em 1929, um grupo de historiadores acabaram criando a Escola de Análise. Eles entendiam que a história ela ia muito mais do que uma análise econômica apenas, né? Como era feito antes com ideias marxistas, por exemplo. A escola do análise acaba introduzindo uma ideia de longa duração. Então a gente consegue entender civilizações analisando seus processos de longa duração. Você conseguia estar analisando os processos históricos através de viés culturais, étnicos, religiosos e também econômicos. É dessa maneira, com a escola dos análises, em que a história acaba sendo entendida como ciência. E não apenas a história. Todas as ciências humanas, essa parte humanitária, acaba sendo compreendida como ciência também. Como vai ser o caso da sociologia, da filosofia e também da história. Pensando assim, a gente consegue compreender que a ciência ela consegue ser muito mais ampla, envolvendo muito mais áreas, o que não necessariamente precisa ser apenas as exatas.
A escola de análise consegue aumentar para a história o que significa como fontes. Antes, né, a história só entendia as fontes, ou seja, o que podemos comprovar da história, com registros escritos. A partir da escola dos análises, onde você acaba concebendo essa ideia de história como ciência, também valem relatos orais, entrevistas, fotografias, jornais, enfim. Você tem um leque de opções para tentar explicar a história, o que nem sempre pode ser exato, né? Nem sempre será assim determinado. Na história, tudo pode ser mudado, né? Outros pontos de vista podem ser introduzidos, o que quebra com aquela ciência lá do Renascimento que era super metódica. Então, a partir do momento em que nós temos essa quebra de paradigma ou essa mudança de ideia de que ciência é apenas aquilo que é testável, surge uma nova ideia, uma nova concepção do que é ciência. E atualmente nós temos então essa concepção, né, ou essa ideia de que ciência é tudo aquilo que produz conhecimento, que traz uma explicação a respeito de um fenômeno ou de uma observação que vem sendo utilizada. Não confundam, não são as vozes da sua cabeça ou aquelas ideias que você tem ali no dia a dia, por exemplo, preparando o alimento. Não, tem que ser ideias fundamentadas, baseadas já no conhecimento existente, né? Mas que nem sempre podem ser testadas com esse método científico clássico. Mas não adianta de nada você descobrir algo novo, trazer uma nova ideia, uma nova explicação para algo que você observou e não divulgar, não é mesmo? Você não pode guardar o conhecimento apenas para si. Então hoje, uma das coisas que nós discutimos muito no meio científico é justamente a divulgação científica. É importante nós divulgarmos não apenas na comunidade científica, para os cientistas, né, justamente para que haja ali uma discussão sobre o assunto, mas também para a população em geral. Afinal de contas, nós usamos ciência o tempo todo no nosso dia a dia e nós precisamos conhecer sobre esses conhecimentos, esses conceitos científicos, para conseguir ter ali uma opinião sobre e ter um pensamento crítico. Lembre-se, a ciência ela é baseada na contestação e não apenas na verdade. Então a ideia é justamente que você descubra, né, novos conhecimentos, produza novos conhecimentos, mas que eles possam também ser contestados. E essa divulgação científica, então, vai se dar a partir de revistas científicas, alguns nomes aí bem conhecidos, os vídeos na internet, como esse que nós estamos produzindo, a questão de jornais, a própria internet, as redes sociais. Mas aí nós precisamos tomar um cuidado. Nós recebemos a informação de um novo conhecimento científico, mas nós precisamos ter um pensamento crítico para filtrar aquilo que é verdade e aquilo que é uma fake news. Deu no seu vestibular! Deu no vestibular de hoje, a gente consegue ter questões em história relacionadas com o que é fonte para a história, né? A partir da questão que você tem em história sendo uma ciência e com a escola de análise, você aumenta o leque de fontes, você aumenta o que é história e o que pode ser analisado em história. Assim, questões de vestibulares podem estar cobrando para vocês formas de você interpretar a história. Podemos estar utilizando os registros orais, escritos, fotos, desenhos, relatos e assim por diante. Tudo isso estará entrando, né, como meios de você acabar compreendendo a história. Pode aparecer em vestibulares. Em biologia, essa questão de ciência ela não é tão frequente. O que é bastante importante é a questão do método científico. Como eu comentei, a gente tem que pensar que dentro de ciências biológicas, numa área mais exata, o método científico é importante, ele ainda é utilizado, né? Então a ideia das etapas do método científico, a diferença entre uma hipótese, uma teoria e uma lei. Então, para você que vai prestar vestibular, pensando na área de biologia, vale a pena estudar esse método científico que ainda é utilizado até hoje. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não são inscritos, por favor, se inscreve no nosso canal e até mais. Abraço! E lembre-se, nunca é tarde para aprender história e hoje é um belo dia para aprender ciência.